Fala devs, tudo bom com vocês? Guto aqui e hoje eu vou apresentar para vocês então o que seria magnitude, tá? Antes de qualquer coisa, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo caso vocês gostem e deixar um joinha e um comentário aí perguntando quais vídeos vocês querem mais pra frente ou o que vocês acharam desse vídeo também, beleza? Bom, primeiro, eu vou excluir o baseplate e vou mudar o horário de dia para noite pra gente conseguir fazer o que eu quero melhor aqui, tá? Bom, seguinte, antes de explicar o que é magnitude, é interessante vocês entenderem o que seria um vector 3, tá? Primeiramente, no Roblox o vector 3 ele é um tipo de valor, tá? Então você consegue criar vectors 3, você consegue fazer contas com vector 3 e muitas coisas utilizam vector 3, como por exemplo cores, posição e rotação e tudo mais. Bom, mas o que é um vector 3? Como eu entendo ele, tá? Então, primeira coisa, eu vou criar aqui uma parte. Vou chamar essa parte de origem. E aí, eu vou colocar nessa parte o tamanho dela 1 por 1 por 1. E na posição dela, cadê? Aqui, eu vou colocar 0, 0, 0. Ou seja, ela tá no início de tudo, olha aqui. Então, o mundo, a posição 000 começa a partir da parte, tá? Se eu criar uma outra parte aqui, ó, vou duplicar a origem e colocar pose 1, tá? E aí eu venho aqui em position e mudo essa position para aqui, ó. Eu quero que ela esteja a 2 unidades no eixo X, 2 unidades no eixo Z, e eu quero que ela esteja a 5 unidades de altura, né, no eixo Y. Então, olha lá. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ela andou 2 unidades no eixo X, ó, 2 unidades nesse eixo Z e 5 unidades de altura. Basicamente, isso é um vetor, tá? Isso é um vector 3. Ele é basicamente isso aqui, ó, tá? Eu deixei aqui aberto para vocês verem. Por exemplo, aqui eu tenho um vetor 1, 3, 5, tá? E eu tenho o vetor 2, 3, 0. 1, 3, 5 é esse aqui, então a posição dele é aqui onde está a pontinha da seta. E esse outro aqui, 2, 3, 0, é esse vetor aqui. É basicamente a mesma coisa, só que no Roblox a gente trabalha, né, com posição no mundo, tá? Bom, mas o que isso tem a ver com o magnitude? Bom, o magnitude ele lida com vector 3, tá? Então, o que ele necessariamente faz? Ele vai fazer o seguinte pra gente. Se você simplesmente pegar aqui, ó, eu vou até abrir um script aqui pra vocês. Vou colocar aqui, ó, local pose 1 é igual a workspace ponto, que é aquela essa parte que está deslocada aqui em relação à origem, né? Então, pose 1, beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, print pose1.position.magnitude. Então, vamos lá. Run. Eu esqueci de ancorar as partes, isso é importante. Vem aqui em propriedades e ancoro para elas não caírem, né? Senão eu não consigo fazer o que eu quero fazer com vocês. Bom, e ele escreveu aqui para mim então 5.746, né? E uns números aqui. Daí você fala, nossa, mas Dev, como que ele colocou um número só? Se o vector 3 você está colocando relacionado à posição e ele colocou só um número. Bom, é justamente isso que o magnitude faz, tá? O que ele vai fazer? Tá vendo essa origem aqui que tá o 000? Então, o que o magnitude faz? Ele vai traçar uma... Igual o que eu mostrei para vocês aqui, ele vai traçar da origem aqui, que é o 000, até onde a posição do nosso objeto, o nosso position que a gente colocou, tá? E aí, o que é esse número que ele retorna pra gente? É o tamanho desse vetor aqui, tá? Então, quer dizer que o magnitude, o que ele está me dando? Ele está me dando o tamanho da distância entre a origem, que é o 000, e o pose 1, nesse caso, tá? Bom, tá, legal, mas o que isso pode me ajudar? Cara, em muita coisa. Por exemplo, se eu vier aqui e criar outro
Só que daí, ao invés de, né, dessa posição, eu vou trocar a posição dele. E eu vou colocar 12, 7, menos 5. Menos 5. Show. Olha lá. Então criou esse outro vetor, né? Se a gente for pensar assim. Mas essa outra parte com essa posição. E o que, que a gente pode fazer? Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar ela aqui pra gente. Pose 2. Pose 2. E aí, olha só que interessante. Se eu pegar a distância desse aqui menos a distância desse aqui e calcular o magnitude, vocês vão ver o que ele vai acontecer. Ó. Pos 1 menos, menos pos 2 ponto magnitude, tá? Então, basicamente, é o position de 1. Fiz errado aqui, eu tenho que colocar dentro do parênteses, senão não dá certo. Aí. O que isso aqui faz? Ele vai pegar o vetor posição desse aqui, né? Eu vou até colocar, eu esqueci de colocar position, ponto position. Então, a posição dos dois, né? Então ele vai pegar a posição de um, diminuir na posição do outro. Até aí, normal, é uma operação com vetores. Ele vai pegar o x desse aqui, diminuir no x desse, o y desse no y desse, o z desse no z desse. Normal. Aí vem a magnitude. O resultado dessa diferença de vetores, ele vai pegar e vai medir. E o que isso dá de importante pra gente? Uma coisa muito legal. Ao invés do magnitude da distância da origem para algum lugar, fazendo dessa forma, a gente consegue encontrar a distância entre esses dois blocos, tá? Então, por exemplo, se a gente vem aqui agora e dá o nosso teste run, nesse lugar aqui, ao invés de estar aquele 5 e pouquinho, olha só, vai estar 12 e um pouquinho. Por quê? É a distância, não da origem até aquela parte ou da origem até essa. É a distância dessa parte para essa parte. Tá certo? Então, isso é uma coisa muito legal e que abre várias portas para a gente fazer várias coisas diferentes e legais. Aqui eu inverti eles para vocês terem a ideia do seguinte, ó, 12.36, se você inverter as posições, olha só, o que acontece se eu invertir, tá vendo? Não muda, então, o que acontece? Se você faz a posição de um menos a do outro menos a posição de um e tira a magnitude, no final das contas não importa, você sempre vai pegar a distância entre essas duas partes que você está tirando a diferença entre a posição delas, tá? Isso aqui é muito interessante para várias coisas, tá? Mas várias coisas mesmo dentro do jogo, como por exemplo, eu quero saber a distância entre o jogador e um lugar. Embora isso já exista a possibilidade de fazer isso dentro do jogo, mas você também tem outra maneira. Você pode medir a distância de um objeto para outro, então faça isso, tá? Então, o magnitude é basicamente isso aqui. Show de bola? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ele foi curtinho, um pouquinho diferente do que a gente tem feito ultimamente, mas espero que tenha sido útil para vocês. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e valeu!